o Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 5, dos versos 1 ao 7. Façamos a leitura a uma só voz. O Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. 1 ao 7, todos juntos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos, nós já estudamos as primeiras 4 bem-aventuranças, e hoje nós estudaremos a 5ª. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Convido nosso irmão Cristiano para que mais uma vez se dirija à frente e traga-nos mais um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Certa tarde pela rua eu andava, encontrei um menino que chorava sem parar, tão perdido estava, nem seu nome lembrava. Era tarde, começava a chover. Perguntei do lugar onde morava. De repente lembrou-se de uma igreja e uma cruz. Seu olhinho se abriu e o menino sorriu. Se eu puder ver a cruz, acharei o meu lar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se eu estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Muito tempo se passou e eu me perdi. Me afastei do meu mestre, pela vida eu caí. Em minha angústia chorei, quando a cruz eu avistei. E hoje sou de Jesus, pois encontrei sua cruz. Mostre a cruz
e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se eu estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Se eu estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar, meu doce lar. Oremos, queridos. Amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, pelo dia que Tu nos deste, por este privilégio de nos reunirmos aqui em estudo bíblico, na casa de oração, onde todos os atos aqui praticados, ó Pai, são inteiramente a Ti, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Neste momento, ó Pai, nós te rogamos que confirme as nossas orações. Usa-nos, Senhor, nesta noite como comunicador da Tua palavra, sendo instrumento nas Tuas mãos. Que todos nós juntos tenhamos facilidade, ó Pai, em ouvir, mas muito mais em aprender e sermos, ó Pai, impactados pela Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As primeiras quatro bem-aventuranças falam ou tratam da nossa relação diante de Deus. Os irmãos podem observar no texto que os humildes de espírito são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual e sua total dependência do Deus providente. Os chorosos choram por causa dos pecados e do mal, especialmente pelos seus próprios pecados diante de um Deus santo. Os mansos demonstram uma atitude de humildade e submissão, submetendo-se à vontade do Deus soberano. Os famintos e sedentos procuram a justiça divina e não a sua própria. Numa vida de obediência à vontade do Deus justo. Queridos, observamos que são virtudes na vida do cristão para com Deus, e que tais virtudes certamente refletirão, reverberarão nos relacionamentos. Mas essa bem-aventurança aqui fala sobre a nossa ação diante dos homens, diante das pessoas. As primeiras quatro bem-aventuranças apontam, falam da questão do ser. Essa bem-aventurança há uma progressão, falando do ser, do fazer, perdão. Após Jesus ter lançado os alicerces do ser, eu e vocês agora estamos prontos a examinarmos a questão da ação, do fazer. No cristianismo, queridos, o ser vem antes do fazer. Mas quem é, faz. Pois a fé sem obras é morta. Tiago diz-nos isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
uma pergunta para que nós reflitamos. Como que eu e vocês, como que nós nos vemos diante de Deus? As primeiras 4 bem-aventuranças mostraram bem isso. E ainda que todas elas mostrem, apontem para uma atitude interior, esta também aponta para uma atitude interior. Mas ela começa a se ampliar e sair fora de nós e atingir outras pessoas. Podemos dizer que essa bem-aventurança é fruto das 4 primeiras. Quando eu e vocês estamos abatidos, como pobres em espírito, quando eu e vocês choramos, quando somos mansos, quando temos fome e sede de justiça, o resultado é que então eu e você seremos misericordiosos para com os outros. E então, buscando o sentido e o significado da palavra misericórdia, vindo do latim misericórdia, que significa, notem bem vocês, literalmente, coração que se compadece da miséria. Coração que se compadece da miséria. Remontando ao latim, essa palavra ela vai ainda mais profundamente. Miseratio vem de compaixão e cordis derivado do coração. Assim então nós podemos observar que essa palavra misericórdia ela expressa um coração que se debruça sobre a miséria alheia, um coração compadecido. Sentimento de compaixão, uma ação de cuidado e de perdão, refletindo toda uma dimensão espiritual e emocional, mas também a prática de tudo isso, revelando uma profunda ligação entre o nosso coração humano e a sensibilidade diante do sofrimento alheio. E ainda, se nós observarmos o antônimo, ou seja, o contrário de misericórdia, nós encontraremos diversos antônimos: crueldade, desumanidade, impiedade, indiferença, frieza, apatia, insensibilidade, brutalidade, imisericórdia, distância, descompaixão. E eu e vocês vivemos num tempo onde parece-nos que a misericórdia desapareceu da terra. Paulo a Timóteo expressou muito bem essa ideia. Quando ele disse que nos últimos dias, e nós sabemos quais são os últimos dias, que não são esses dias que nós vivemos, e sim todos aqueles pós-vinda de Jesus até a sua segunda vinda, os dias seriam difíceis. E como que seriam os homens? Certamente os irmãos já se lembraram dos adjetivos atribuídos a tais homens. Adjetivos negativos: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Algum desses citados aqui, homens citados aqui, sendo desta forma, poderiam exercer misericórdia? Não. Sendo assim, essa constatação não é nova. Os judeus eram tão cruéis quanto os romanos. Os judeus e os romanos eram cruéis, egocêntricos, hipócritas, acusadores. E então, quando hoje nós pensamos que se eu e vocês sejamos misericordiosos, o que será que as pessoas pensariam de nós? Nessa bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever quanto uma recompensa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E qual é o conceito bíblico da misericórdia? É como nós já dissemos um pouco antes: lançar o coração na miséria do outro,
estar pronto em qualquer tempo para aliviar a dor do outro. Eu e vocês, certamente um dia, ou vários dias, uma ocasião ou diversas ocasiões, nos deparamos com pessoas necessitadas. E aí então, ao lembrarmos de algum episódio de nossas vidas, nós exercitamos a misericórdia alguma vez? Poucas vezes? Muitas vezes? Interessante, queridos, que ao preparar esse estudo, uma frase me impactou muito. Misericórdia é a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. A capacidade de entrar na outra pessoa, até que praticamente nós passemos a ver como ela vê. Passemos a pensar como ela pensa. Passemos a sentir como o seu coração. Os irmãos já pararam para pensar na profundidade dessas palavras? Quando nós encontramos alguém necessitado, e então nós nos colocamos no lugar dela, é muito mais do que sentir dó, do que sentir piedade. É tratar a sua dor, é ajudar na sua miséria, é ajudar no seu desespero. A misericórdia sempre ela concede alívio, cura e ajuda. Queridos, a misericórdia é uma prática da vida cristã. É inerente ao cristão. E ela agrada ao coração de Deus. Há um texto que nós vamos explorar um pouco mais adiante, mas usaremos ele um pouco nesse momento. A misericórdia é dar pão àquele que tem fome. É dar um agasalho àquele que está nu. Ou dar um agasalho àquele que está com frio, ou vestir aquele que está nu, melhor dizendo. É visitar o enfermo, o preso. É acolher o estrangeiro, o forasteiro. Pois, ao fazermos isso, nós estamos fazendo ao próprio Jesus. Isso está lá em Mateus, capítulo 25, dos versos 31 até o 46. Essa passagem, queridos, teologicamente revela que o reino de Deus não é apenas uma realidade futura, pois ela exige já, aqui e agora, uma ética atual, presente e ativa, de compaixão, de serviço e de ação, demonstrando uma fé genuína manifestada em obras concretas, e obras concretas de amor ao próximo, muito especialmente aos vulneráveis, aos mais necessitados. Vale ressaltar que eu e vocês bem sabemos que a salvação não se trata por obras. A salvação nunca foi e nunca será por obras. Mas as obras em si evidenciam a salvação. As obras em si evidenciam uma fé salvífica que transformou o coração e motivou esse coração transformado a agir. É o servir os menores irmãos de Jesus. Quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim fizeste, palavras de Jesus. E então Jesus, no Sermão do Monte, ele enfatiza tanto a universalidade do juízo, quanto a minha e a sua responsabilidade, quanto às ações de amor ao próximo, de caridade e de misericórdia, que notem bem vocês, não são opcionais. Não são opcionais na vida cristã. São centrais na vida cristã. E elas apontam para o destino final de nossas almas. Ao observarmos o versículo 7 do capítulo 5, que nós já dissemos e lemos anteriormente, podemos citá-lo de cor, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, nós vemos Jesus proclamando o caráter e os valores do reino de Deus. E nós estamos estudando sobre o que mesmo?
a trilha da verdadeira felicidade. Bem-aventurados sois, né? Bem-aventurados os misericordiosos. E a misericórdia na vida do cristão é uma condição sua. Jesus, ele eleva esse contexto agora definindo não apenas como um sentimento de compaixão, mas uma ação viva, ativa, concreta para aliviar o sentimento do próximo, do necessitado, do alheio. Jesus nos convida a uma ética de amor, de graça e de misericórdia viva, que vai além de uma mera justiça e que também reflete o caráter de Deus. Ser misericordioso, queridos, implica em viver, agindo, tendo atos de bondade, prática do perdão, compaixão verdadeira, que, como dissemos anteriormente, reflete o caráter do próprio Deus. As bem-aventuranças, assim como essa, mostra-nos que há também uma reciprocidade divina. São os atributos que Deus comunicou conosco. E aqueles a quem Deus derramou da sua misericórdia devem ter que ser misericordiosos. A prática da misericórdia é um reflexo da minha e da sua condição de transformados em Cristo Jesus. Eu e você somos desafiados a transcendermos a mera justiça legalista e sim vivermos e abraçarmos uma vida de compaixão, manifestada em ações reais, concretas, que ajuda ao próximo, muito especialmente ao necessitado. E eu e vocês, ao olharmos o nosso mundo, os dias de hoje, vivermos expressando, cultivando, exercitando a misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso, derramou sua misericórdia sobre nós, e nós então somos misericordiosos porque Ele capacitou-nos para que então fôssemos assim. É contracultural. O mundo não diz para que sejamos assim. O mundo prioriza o ser, o ter, o olhar somente para si. Os valores do mundo são contrários aos valores do reino de Deus. Mas, quando eu e você somos misericordiosos, nós demonstramos algo muito importante. A nossa identidade cristã e a autenticidade da nossa fé. E muito mais, a nossa filiação ao Deus misericordioso, que antecipou a sua misericórdia para conosco. Portanto, queridos, como dissemos, misericórdia não é apenas um sentimento. É uma ação que imita o caráter de Deus, que é rico em misericórdia. Deus é o Deus das misericórdias, o nosso Deus. E eu e vocês devemos estender essa misericórdia aos outros, ao próximo. A mesma misericórdia que Deus estendeu para mim e para vocês. A misericórdia, dentro daquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis, comunica a nós a imagem a qual nós fomos feitos, a imagem de Deus. Eu e você já experimentamos a ilimitada misericórdia de Deus. Lembra que nós lemos no Salmo? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ela é eterna, ela é ilimitada. E esta misericórdia, ela não é negociada, barganhada. Eu e vocês não podemos comprá-la, e nem tê-la à força. E muito menos nos esforçarmos para conquistarmos. Por quê? Porque ela é uma consequência natural de uma nova vida em Cristo Jesus. Quem habita em nós agora é o Espírito Santo. Nós desenvolvemos, exercitamos, cultivamos o fruto do Espírito. E nesse mundo marcado por relacionamentos difíceis, de uma busca incessante por uma justiça própria, isso que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte é algo revolucionário. E então nós podemos observar que é um convite profundo a um estilo de vida cristão,
refletindo o próprio Jesus. Queridos, a misericórdia é uma ponte que liga a graça de Deus, a graça divina, com a nossa miséria. E aí, então nós também podemos e devemos e temos que ligar-nos àqueles que são necessitados. Eu e vocês devemos sermos pessoas misericordiosas. Em atos e atitudes que nós não vamos conseguir mudar o mundo, certamente não, mas podemos mudar ao nosso redor. Podemos nos posicionar diante de situações de injustiça, de acolhimento, de saciamento das necessidades daqueles que nós encontramos à beira do caminho. E isso não é de uma maneira de vez em quando. Isso é sempre. E então um texto claríssimo da palavra de Deus, e os irmãos conhecem o texto, e não poderíamos deixá-lo de fora, a parábola do bom samaritano. Há muitos ensinamentos teológicos aqui. Começa falando sobre o reino de Deus, mas vamos parar no sentido da parábola, sendo dita por Jesus, aquele intérprete da lei, no ponto onde fala da prática do amor e do cuidado com o próximo. Os irmãos conhecem que um homem descia de Jerusalém a Jericó, 27 quilômetros, queridos. Uma cidade está a 400 metros abaixo do nível do mar, a outra a 800 metros acima do nível do mar. Jerusalém acima, Jericó abaixo. Os irmãos já desceram para a praia, todos aqui já foram no litoral, já perceberam como que é a descida. É mais ou menos aquilo, queridos. Uma cidade no alto, uma cidade lá embaixo, aquela descida toda lá, então o caminho era daquele jeito. Perigoso, tortuoso, cheio de salteadores, ladrões, e aquele homem caiu na mão desses bandidos, que surraram-no, roubaram-no, abandonaram-no, de tal forma que ele ficou gravemente ferido, à beira do caminho, à beira da estrada. E então o texto diz que passou ali um sacerdote e viu aquele homem ferido, e ele distanciou-se, passou de lado. Interessante. Alguém poderia dizer, mas o sacerdote não podia tocar num cadáver porque poderia se tornar imundo. Mas o texto não disse que aquele homem estava morto. Aquele homem estava gravemente ferido. Então passou um levita, que fugiu do mesmo jeito. Ambos religiosos, fugindo daquele homem à beira do caminho. Mas passou um samaritano. E aí então vem aquele ponto interessante, que inimigos entre si. Mas aquele samaritano, vendo aquele homem, compadeceu-se dele. Tratou daquele homem, olhou para ele, compadeceu-se dele, colocou no lombo do seu animal, levou até a hospedaria, cuidou dele, pagou pelos cuidados que ele teria, deixou o dinheiro lá, 2 denários, se ultrapassasse o valor, ele voltaria e pagaria aquilo que excedeu. Mostrou compaixão, mostrou amor, mostrou cuidado com o próximo. E notem bem vocês, ele não mediu esforços. Ele podia estar passando de viagem, ele parou a sua viagem, ia atrasar a sua viagem. Colocou sobre o seu animal, ele foi fora do animal. Levou aquele homem até a hospedaria, e era seu inimigo, e os outros também eram seus inimigos. Estava correndo, de certa forma, alguns riscos ali, e ele nem levou em conta isso. Tirou do seu bolso, não pensou que poderia lhe fazer falta. E ainda, se tivesse um dinheiro ainda maior a ser dispensado, ele colocaria da mesma forma, disporia da mesma forma. E então, Jesus vem explicar essa parábola, quando ele utilizou essa cena bem real, da qual nós observamos aqui. O sacerdote e o levita, notem bem vocês, religiosos, falharam em cumprir os imperativos da lei de Deus. Amar o próximo.
Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Não demonstrar amor, não demonstrar misericórdia para com aquele necessitado. E então, aquele intérprete da lei, quando conversando com Jesus ali na continuidade do texto, e então Jesus estava contando essa parábola àquele homem, porque ele havia perguntado um pouco antes, os irmãos lembram que ele havia perguntado? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele se deu de desentendido. Eu não sei de nada. O Senhor me fale, Senhor Jesus, quem é meu próximo? E então Jesus respondeu a ele: o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independente de quem seja. O próximo, muitas vezes, não faz parte do nosso círculo familiar, não faz parte do nosso grupo de amigos, não faz parte da comunidade da igreja. Os irmãos já pararam para analisar? Na maioria das vezes, o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos olhos, e algumas vezes pode até ser nosso inimigo, como no caso aqui da parábola do samaritano e do judeu. E então, a pergunta correta não é quem é o meu próximo. A pergunta é: eu estou sendo próximo, ou um bom próximo, dos necessitados que estão ao meu redor? Temos que observar que o princípio básico é o amor a Deus, o amor ao próximo. Características que notem bem vocês, que lá no início dessa parábola, aquele intérprete da lei, ele queria saber como herdar a vida eterna. Senhor Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? E aí então desenrolou e desenvolveu toda essa conversa. E então nós podemos observar que aqueles que herdarão o reino dos céus são aqueles que amam a Deus, que amam ao próximo e que já foram transformados. São misericordiosos. A misericórdia, queridos, um pouco antes aqui, Jesus, ao terminar a parábola do bom samaritano, então ele pergunta àquele doutor da lei, o intérprete da lei: já descobriu quem é o próximo do homem ferido? Aquele homem concluiu que era o samaritano sem citar a sua etnia. Ele disse: aquele que teve misericórdia, aquele que teve compaixão. Mas não falou o samaritano. E então Jesus disse o que para ele? Respondeste bem, ou seja, acertaste. E então agora, vá e continue fazendo o mesmo. Proceda de igual modo. Sendo assim, misericórdia é ver alguém necessitado e socorrê-lo. É alguém faminto e alimentá-lo. É alguém com frio e cobri-lo. É alguém nu e vesti-lo. É alguém solitário, fazer-lhe companhia. É acudir à sua necessidade imediata. E quem foi o maior exemplo de misericórdia? Ninguém poderia errar uma pergunta dessa. Quem? Jesus. O maior exemplo de misericórdia na Bíblia é o próprio Cristo. Se nós observarmos todo o seu ministério, os irmãos vão saber de cor o que ele fez tanto. Curou os enfermos, alimentou os famintos, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores, tocou os leprosos, curou os cegos, os aleijados, os coxos, fez com que os solitários se sentissem amados, consolou os aflitos, perdoou os pecadores. Pois bem, queridos, a misericórdia ela não é uma virtude natural, porque a nossa natureza ela é má. O homem natural, diz a Bíblia, é inclinado para o mal. Então, a misericórdia não é uma virtude natural do homem, porque o homem é mau,
cruel, insensível, egoísta e incapaz de exercer a misericórdia. Somente um novo coração, um coração transformado, é um coração misericordioso. Um coração transformado, dele emana misericórdia, porque ele foi alcançado pela misericórdia do Deus misericordioso. Portanto, misericórdia não são palavras, são atitudes, são ações reais, concretas, vivas. E então, por que eu e vocês devemos exercer a misericórdia? Efésios 2:10 diz que nós, os irmãos lembram? Efésios 2:10? Nós somos habilitados para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que eu e vocês andássemos nelas. E então nós podemos observar que eu e vocês, nas palavras de Paulo, somos feitura de Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras. Quem é aquele que faz boas obras, senão aquele que é misericordioso? Pararam para analisar, queridos? Todas as criaturas têm um papel na criação. Os irmãos pararam para observar a riqueza da criação? As estrelas brilham, os pássaros cantam, as plantas produzem, cada uma de acordo com a sua espécie. E qual é então o papel e o propósito do cristão? Nesse contexto que nós estamos estudando hoje, é ser misericordioso. E aí é um adágio popular, né, que é dito: quem não vive para servir, não serve para viver. Os irmãos já tinham ouvido? Mas isso é um adágio popular. E essa frase, eu não vim para ser servido, vim para servir, quem disse? Jesus. Portanto, Jesus, o maior exemplo de pessoa misericordiosa, o próprio Cristo. Eu e vocês devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus em nossas vidas. E a Bíblia diz: sede misericordiosos, porque misericordioso é o vosso Pai. Deus é o Pai de toda a misericórdia. As suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Sendo assim, eu e vocês devemos demonstrar misericórdia como um sacrifício agradável a Deus. Hebreus capítulo 13, verso 16, diz-nos: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Alegra o coração de Deus. Quando eu e vocês abrimos os bolsos, as mãos, o coração para o ajudar o necessitado, nós estamos adorando a Deus e estamos servindo a Jesus. No Sermão do Monte, Jesus, como dissemos anteriormente, explicando sobre a universalidade do juízo, ou seja, todos vão comparecer perante o seu tribunal, e a inescapável responsabilidade humana, porque a Bíblia diz que nós daremos conta de todos os nossos atos e até das palavras que saem de nossa boca. Assim, as ações de misericórdia, como dissemos, que não são opcionais e sim centrais para a vida cristã, também determinarão o destino eterno. Não que eles levarão alguém para a salvação, como nós dissemos anteriormente. Mas há um texto também muito claro em relação a isso. Os irmãos vão lembrar. Quando Jesus vier na sua majestade com todos os seus anjos e assentará no seu trono, o trono da sua glória, todas as nações reunidas, todos os povos, línguas, tribos e nações, na sua presença, e o texto diz que ali então ele vai fazer o quê? Vai separar uns dos outros, as ovelhas dos cabritos, os da direita dos da esquerda, e então, aquele que está no trono é quem? Senão menos que Jesus, o rei. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: olha que palavras doces que nós ouviremos de Jesus. Vinde. Um pouco antes Jesus tinha dito: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora ele está dizendo: vinde. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai pela posse, na posse do meu reino, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Agora notem vocês: eu tive fome e me destes de comer.
Eu tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Estive preso e foste ver-me. Então os justos perguntarão ao Rei Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, preso? Quando? Então o rei responderá: em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Isso aqui é na eternidade, queridos. Isso aqui é no dia do juízo. Aí então as palavras de Jesus não cessam ali. Ele vai falar para aqueles da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Eu tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. E o texto é o mesmo. E aí então eles perguntarão: mas Senhor, quando foi que tudo isso aconteceu com o Senhor e que eu e você, e que nós não o assistimos? Em verdade eu vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Estes, os da esquerda, irão para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. Teologicamente estamos observando aqui a prática da misericórdia, do amor ao próximo. Um dia eu e vocês daremos conta de nossa administração, como bons mordomos que somos em nossas vidas. E é um grande perigo, querido, fecharmos as mãos aos necessitados. Por quê? Por causa disso que nós acabamos de ler. Ele aponta para que lado nós estaremos, direita ou esquerda. E aí então alguém pode falar: sairei agora então fazendo tudo o que eu posso de bom. Não, você não vai fazer se você não tiver um coração transformado. Você só o fará porque você é uma nova criatura, porque você está em Cristo Jesus, porque as misericórdias de Deus o alcançaram, e então agora você exercerá e desenvolverá a misericórdia em sua vida. E as recompensas, para nós caminharmos para o fim? As recompensas são dadas por quem? Se eu e vocês exercemos misericórdia para alguém, devemos esperar que esse alguém, esse necessitado, devolva aquilo que retribua para conosco aquilo que nós fizemos de bem? Claro que não. Quem é que vai retribuir-nos? O próprio Deus. A recompensa da misericórdia não virá de todos aqueles que nós venhamos a assistir em nossas vidas. Muito pelo contrário, ela virá do próprio Deus. Nós recebemos de Deus exatamente aquilo que nós darmos aos outros. Não são os homens que nos recompensarão com misericórdia, mas Deus sim. O Deus misericordioso que abrirá as torneiras celestiais sobre nossas cabeças, abrirá os celeiros dos céus para abastecer a nossa vida. Portanto, ser misericordioso não é e nunca foi um meio para ser salvo, mas é um meio de demonstrar que você é salvo. Vale ressaltar que a justificação é unicamente pela fé. Justificado fois mediante a fé, porque pela graça foste salvo antes. Mas as obras desempenham um papel preponderante, não para a salvação, mas após a salvação, para evidenciar a nossa nova vida, para mostrar quem agora nós somos, imitadores de Cristo Jesus, o maior exemplo de misericórdia. Ser justificado não é um ato desacompanhado. Pelo contrário, ele deve vir acompanhado das boas obras. Todos os salvos que têm fé passam imediatamente a realizar e fazer boas obras. Tiago capítulo 4, verso 17, fala que, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Nisto está pecando. Pecado da omissão. Sabe que deve fazer o bem e não faz. Deixa de fazer o que é bom e o que é correto e não faz. Não faz. Não basta eu e vocês apenas nos abstermos do mal. Nós temos que evidenciar uma fé viva, verdadeira e ativa na prática do bem, e a prática do bem é assistir o próximo, o necessitado, mostrando uma fé genuína, verdadeira,
que não é apenas e tão somente crer, mas agir. Nós seremos cobrados pelos pecados de omissão, porque nós somos responsáveis diante de Deus, por conta dos nossos pecados. Para concluirmos, queridos, uma aplicação final. Vamos olhar para as nossas vidas. Olhemos para dentro de nós, para o mais profundo do nosso coração. Os irmãos já olharam, obviamente, ao responder essa pergunta. Eu estou olhando, Fabiana. Então eu pergunto, e essa pergunta é para mim também. O seu coração é misericordioso? Você sente a dor do outro? Você abre a sua mão, o seu bolso, em prol ao outro? Você se importa com o outro? Você se importa com as almas que estão perecendo? Queridos, são respostas que eu e vocês devemos procurar encontrar no fundo do nosso coração. Mas saibamos que Deus usa-nos para que nós abençoemos outras pessoas. E aí a última pergunta para concluirmos, após essas perguntas. Cesário Lange, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, na sua escola, na igreja, em todos esses lugares que você está. O mundo, que inclui tudo isso, tem sido melhor porque eu e vocês existimos aqui? Então essa é a reflexão que nós trouxemos nessa noite dentro desse estudo da misericórdia para a aplicação, desafio e exortação para a nossa vida. Alguém gostaria de participar? Pastor, alguns irmãos? Chegamos ao final então do nosso estudo desta noite. Deus abençoe cada irmão presente aqui.